Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o Dr. Carlos Nilton Rabelo de Carvalho. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, fazendo clínica médica e cardiologia. Dr. Carlos Nilton, prazer tê-lo aqui conosco, falando um pouco a respeito de dislipidemia. Luciano, prazer é todo meu. É uma emoção, um prazer muito grande estar aqui falando sobre um tema tão importante, que tem tanta implicação na vida de todos nós, né? Porque parte das coisas que nós vamos comentar aqui pode acontecer na minha família, na sua família, na família de qualquer um de nós. Qualquer um, né? Qualquer um pode ter. Ô Carlos, o assunto dislipidemia, muita gente talvez nem saiba o que é dislipidemia. Você poderia explicar então o que vem a ser dislipidemia? Nós vamos falar sobre um fator de risco para uma doença que se chama aterosclerose. A aterosclerose é o entupimento de uma artéria. São condições que fazem que há um envelhecimento de uma artéria e ela entupa, né? Certo. E isso faz com que ela, devido à obstrução dela, não chegue a sangue onde tinha que chegar e a pessoa pode ter um infarto, um derrame, uma angina, um problema de circulação na perna e no lugar que essa artéria obstruir é onde vai dar o sintoma da doença que a pessoa vai ter. E uma das coisas que fazem com que essa aterosclerose apareça é o colesterol, são as gorduras propriamente ditas, né, que vulgarmente chamadas de gorduras, que são as dislipidemias, onde o colesterol e o triglicérides, colesterol, suas frações dos triglicérides, têm uma importância vital nessas doenças. Ou seja, eles estariam com níveis elevados, né? Níveis elevados. Se bem que existem outras associações. Por exemplo, de cada 100 pessoas que infartam, por exemplo, 45% infartam com colesterol normal e entope a artéria por placa de colesterol. Então, às vezes, não necessariamente só o colesterol tem que ter elevado, tem algumas outras situações que também fazem que haja esse acúmulo aí na parede das artérias e entupa uma artéria. Ô Carlos, você falou do colesterol fazer entupimento de uma artéria. Qual é o pior, o triglicérides alto ou o colesterol, ou ambos? Ambos são ruins. Porque a gente vai falar mais para frente aqui, daqui a pouco, existe o que eles chamam de colesterol bom e colesterol ruim. E tanto um quanto o outro depende do nível elevado de colesterol e depende do nível elevado de triglicéridos. Porque vai depender de como o organismo vai quebrar essas gorduras, vai metabolizar essas gorduras e transformar elas em moléculas que são capazes de atravessar a parede de um vaso e entupir uma artéria. Uma coisa que todo mundo comenta, né? Ah, meu colesterol bom não está bom, meu colesterol ruim está alterado. O que vem a ser então o colesterol bom e o colesterol ruim, cara? São as frações do colesterol. O colesterol bom, ruim e o colesterol bom são frações do colesterol. O colesterol bom é chamado de HDL, que chama lipoproteína de densidade elevada, de densidade alta. As gorduras, ela é um composto químico, eles são classificados de acordo com o tamanho da molécula. Quanto maior a molécula, maior a densidade. O colesterol HDL, que é o colesterol bom, ele é uma molécula de alta densidade, né? Ele não atravessa a parede das artérias. Ele é chamado de colesterol bom porque ele faz a limpeza das artérias. Ele não deixa o colesterol ruim atravessar as paredes das artérias e dar o depósito de colesterol. E esse colesterol, ele depende único e exclusivamente da gente deixar de ser sedentário. Quanto mais exercício a gente fizer, mais desse colesterol bom a gente vai ter. Então vamos todo mundo exercitar, mas sempre com acompanhamento de um cardiologista, né? Todo mundo deve fazer exercício e sempre ver em que condições está para saber em que grau pode começar e depois faz um aumento progressivo, né? Estilo de vida é um negócio importante. E o colesterol ruim, que é o LDL colesterol, só voltando, o HDL para mulheres acima de 45, para homem acima de 40 miligramas por decilitro. E o colesterol ruim, que são partículas pequenas. São partículas de peso molecular pequeno e que sofrem um processo de oxidação, ele atravessa a parede do vaso, vai no interstício, vem um macrófago, que é aquela célula de defesa, forma a célula espumosa e começa aí a formação de uma placa de colesterol. Mais para frente ela pode ter um processo de inflamação, estourar e ter uma angina, um infarto, um derrame, onde ela ocluir e estourar é onde a pessoa vai ter a doença propriamente dita. Ô Carlos, então onde essas placas se instalam é onde ocorrem as doenças, as patologias? Correto. Depende do local, depende do órgão afetado, é onde a pessoa vai apresentar os sintomas. Se for
no sistema nervoso vai ter um derrame com todos aqueles sinais de paralisia. Se for no coração vai ter a dor, o infarto, a angina. Pode ser no intestino, que também tem infarto, ou pode ser um problema de circulação nas pernas, pode ser de carótida também levando a derrame. Quer dizer, o sítio onde essa placa vai se romper, né, por uma inflamação geralmente, é onde vai dar a doença. Tá ok. Ô Carlos, eu gostaria também de perguntar para você, além do infarto, quais as doenças que a dislipidemia, né, pode manifestar nas pessoas. Só que antes, nós vamos fazer um intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje, com o nosso convidado, Dr. Carlos Nilton, falando a respeito de dislipidemia. Dr. Carlos, então, perguntei agora há pouco, né, quais as doenças que o aumento do colesterol e do triglicérides pode causar. O que você diz pra gente? O aumento do colesterol e triglicérides vai formar essas placas, né, entupindo as artérias. E uma das doenças graves que a gente mais vê, por exemplo, o colesterol e o triglicérides, geralmente eles nunca vêm sozinhos, né? Você não vai fazer um exame lá na pessoa, a pessoa manda fazer um exame de sangue, vai vir só colesterol e triglicérides. Geralmente, a pessoa é um pouco obesa, ou então ela tem outras doenças, tipo diabetes, né? Ou então tem um problema de tireoide, ou então é um tabagista, é uma pessoa que fuma, né? Então nunca, é muito raro você ir uma pessoa no consultório e você detectar um problema só colesterol ou só triglicérides. Não, geralmente vem associado. E quando existe uma situação que favorece o acúmulo de gordura na parede das artérias, de acordo com o lugar e a doença. Uma das doenças mais graves seria a doença arterial obstrutiva periférica, que seria o problema da circulação nas pernas, que é quando a pessoa começa a andar, a pessoa sente dor na perna, aí ela tem que parar de andar até a dor passar e depois começar de novo. É um sintoma que chama claudicação intermitente. Ou então, a pessoa que está conversando, de repente ela perde aí um pouco os sentidos, né? Depois volta de novo, não sabe o que aconteceu, a gente chama isso de ictus transitório. Geralmente é uma placa de colesterol na carótida, e interrompe um pouco o fluxo de sangue para o cérebro, e isso aí antecede o derrame, né? Você pode fazer um exame, detectar o entupimento da artéria carótida e resolver essa situação. Evitando assim o derrame. Evitando assim o derrame. Ou então, a pessoa que vai caminhar, sente um cansaço não compatível com a caminhada que ele fez, vai subir um morro, sente um cansaço. Ou então começa a ter dor no peito, aquela dor em aperto, né? O coração às vezes dispara um pouquinho, tem a sensação que tem um tijolo no peito que está apertando, essa dor às vezes fica só no peito, às vezes vai para o pescoço, às vezes vai para o braço, né? Que seria uma angina, né? Até mesmo um infarto, que seria a dor abrupta ou súbita. Agora, o importante agora é frisar que nem sempre dá tempo da pessoa sentir tudo isso, né? Às vezes tem a morte súbita, a pessoa morre de uma vez, né? E outra coisa, você não tem colesterol alto hoje ou triglicérides alto hoje e morre amanhã com uma placa de colesterol entupindo uma artéria e você vai ter um infarto. Não é assim? É bom frisar para todo mundo, né, que dá tempo de tratar, fazer os exames de rotina. Você não vai né? fazer um exame agora, vamos supor, com 25 anos de idade, você vai lá, tem colesterol e triglicérides aumentado. Aí você vai ter que fazer um tratamento. Você não vai morrer daqui a um ano de infarto ou derrame. Demora, assim, isso é uma doença silenciosa, por isso que morre tanta gente. Começa a sair na faixa dos 20 e poucos anos, ou na infância, adolescência, hoje que está cada vez mais precoce, né, que os hábitos de vida estão todos mudados, e lá para os 45, 50, 55, você vai ter um derrame ou um infarto decorrente de uma placa que vem desenvolvendo desde a juventude assim. Por um problema que você não tratou, com um colesterol que você não tratou. Então, por exemplo, a doença não é um infarto ou derrame ou a doença arterial das pernas. O problema é o colesterol que você não tratou adequadamente quando você era jovem. Quer dizer, então fazendo exame de rotina periódico, né, isso é importante. Falando em exame,
quais os exames que deveriam ser feitos para detectar o aumento do colesterol, triglicérides e de quanto em quanto tempo deve ser feito esses exames, Carlos? Você vai numa consulta de rotina, o médico vai fazer um exame físico, né? E tem vários tipos de dislipidemia. Por exemplo, tem a familiar, que a pessoa já tem problema de metabolização genética. Então o cara vai apresentar depósito de colesterol nos olhos, nas articulações, nas mãos, né? São facilmente detectados a um exame clínico. E tem a dislipidemia, que é essa que a gente vai no médico, você vai fazer exame, vai lá por causa de uma pressão, porque você está acima do peso, porque você quer fazer um exercício, porque você vai fazer um check-up. E você vai fazer determinados exames. Então, quais exames que você iria fazer? Você vai fazer colesterol total e frações e triglicérides, né? Basicamente são esses exames. E como você disse agora há pouco, né? Entre outros exames que são pedidos junto, né? Isso, glicemia. Aí você faz os exames básicos, colesterol total e frações, que são HDL, que é o colesterol bom, o LDL, que é o colesterol ruim. O VLDL, que é o colesterol muito ruim, que você deduz do triglicérides, do colesterol e do colesterol bom. Os outros dois, o LDL e o VLDL, são obtidos por uma conta matemática. Porque eles só são dosados assim, isso é muito caro, é feito em pesquisa. E tem uma fórmula que a gente faz e calcula isso. A glicemia, que é um exame que não pode faltar de jeito nenhum, né? E se você vai levar o resultado lá para o médico. Aí você é uma pessoa que não tem sinal de nenhuma outra doença. Ele chega lá e vê que você tem colesterol e triglicéridos altos. Bom, então vamos identificar de onde está vindo esse colesterol. É um problema de absorção? É um problema, seu organismo está sintetizando mais colesterol, não está metabolizando? O que é que está acontecendo? Tem antecedente na família de infarto e angina, derrame precoce? Você tem todo o histórico, né? Aquelas perguntas, o que você teve quando era criança? Seu pai morreu do quê? Você entendeu? Então, com isso aí, existe uma tabela para você calcular o risco, né? E os pacientes são divididos em baixo risco, médio risco, intermediário e alto risco. Existe uma tabela para isso, onde você coloca as doenças que a pessoa tem, a idade, o sexo, os hábitos de vida. Uma série de fatores, né, para você chegar ao diagnóstico e ver a gravidade de cada caso. Então, os exames são esses aí. Aí, vamos supor que você vai lá e tem colesterol e triglicéridos altos. Tem algumas doenças que fazem o colesterol e triglicéridos subir, né? Então, por exemplo, o problema de tireoide é uma. Então, toda vez que vem lá o colesterol triglicéridos muito alto, será que não é um problema de tireoide? Vamos fazer um exame para ver se tem. E outra coisa importante, quando o pessoal fala assim, você vai lá e faz um exame de colesterol e triglicéridos da alta. Aí o pessoal fala assim, isso aí foi churrasco do final de semana, foi cerveja do final de semana. Então, um churrasco de um dia não vai levantar o colesterol de um dia para o outro, né? É uma coisa que já vem se arrastando. Carlos, nós vamos fazer então um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando aqui com o Dr. Carlos Nilton. Carlos, qual a importância então de se fazer o diagnóstico do aumento de triglicéridos, colesterol? A importância é o seguinte, se você analisar a incidência de morte por doença cardiovascular no Brasil, são 300 mil mortes por ano. Isso significa que morrem... Isso é no Brasil? Isso é no Brasil. Isso significa que morrem 820 pessoas por dia. São 30 mortes por hora. Isso significa que a cada 2 minutos morre uma pessoa por um problema cardiovascular onde o colesterol está implicado. Você entendeu? Contribui para que ocorra, para né? que aconteça. E se a gente for ver no mundo todo, as doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por 30,9%, praticamente 31% de todas as mortes que acontecem no mundo. Isso significa que no mundo todo morrem 17 milhões de pessoas por ano. São 17 milhões de pessoas por ano. Agora, vamos comparar com a Segunda Grande Guerra. A Segunda Grande Guerra durou 7 anos. Morreram aproximadamente 72 milhões de pessoas. Isso significa, isso em 7 anos. Você pega aqui 17 milhões por ano por doença cardiovascular, multiplica por 7, são 119 milhões de mortes. Quer dizer, nem a guerra consegue matar tanta gente. Nem a guerra matou tanta gente igual as doenças cardiovasculares, colesterol, triglicéridos, tabagismo, hipertensão. Então você deduz aí, 119 milhões de 72 milhões, são 37 milhões de mortes a mais do que a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, essa é que é a importância.
Porque é o que a gente fala, né? Nem sempre você está vindo, você vê a ambulância, dá tempo de salvar alguém. Na maioria das vezes as pessoas morrem em casa. Tem infarto, geralmente você ouve assim, rapaz, morreu um amigo, eu vim aqui consultar porque morreu um amigo meu. Há quantos anos tinha? 46. Então, existe aí uma previsão da Organização Mundial da Saúde que vão morrer por doença cardiovascular em países do terceiro mundo como Brasil, como Índia, como China. São países que têm aí um grande pool de desenvolvimento, 1,5 milhão de pessoas, México, Caribe, essas coisas, por doença cardiovascular. 1,5 milhão de pessoas até 2025. Bom, da gravidade, né, que o colesterol e triglicérides causa, né, você comentou bastante, inclusive muita morte, né, um índice muito alto. E o tratamento, Carlos, como que seria feito? Só fazendo isso já está ocorrendo, né? É que não vai acontecer não, isso já está acontecendo, tá? Bom, é muita gente. O tratamento, antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer remédio, qualquer coisa, o importante é estilo de vida. Todo mundo deve se mexer. Então, primeiro... Isso é importante, né? Dar o recado aí para quem está nos assistindo, né? A primeira coisa quais são os estilos de vida saudáveis? Fazer uma caminhada, né? Largar de ser sedentário, pelo menos uma caminhadinha, meia hora a 1 hora por dia, 3 a 5 vezes por semana, né? Deixar os produtos embutidos, enlatados e os ricos em gorduras, né? Leite puro e derivados, carnes gordas, né? Agora, o impacto que vai ter, por exemplo, dieta, no aumento do colesterol, ele não é tão grande, porque o colesterol absorvido do intestino ele é em torno de 25 a 45. O sintetizado no nosso organismo é em torno de 55 a 75. E o nosso organismo compensa. Quando você fala assim, eu vou deixar de comer menos carne, então o teu organismo ele compensa. Se você ingere menos gordura, ele sintetiza mais colesterol. Se você ingere mais gordura, ele sintetiza menos porque você está ingerindo mais. Então existe uma compensação. E em termos de tratamento, uma coisa importante, por quanto tempo eu vou tomar remédio, doutor? Porque o pessoal às vezes toma remédio, tomo um mês, eu quero ver se meu colesterol abaixou. Não adianta. Demora em torno de 3 meses para você poder começar a controlar. Então, quando você faz um exame, deu colesterol alto, espera dali 3 meses, repete de novo. Se você está tomando remédio, fazendo tratamento, dali 6 meses você faz de novo. Abaixou, controlou, a cada 6 meses você repete. Então, essa seria a faixa ideal de fazer. Agora, quanto ao tempo de uso. No primeiro ano, quando você usa o medicamento, que seria uma estatina, você tem redução de eventos de infarto, derrame, angina em torno de 14%. No segundo ano, 22%. Do terceiro ao quarto ano, em torno de 28%. E do quinto ano em diante, 29%. Tem um estudo, se chama estudo WOSCOPS, que mostrou que logo que você começa a tomar, você tem redução de eventos. Mas que a curva em relação a todos esses trabalhos são feitos em relação ao placebo. Eles dão um remédio que não faz efeito e o remédio que é eficiente para baixar o colesterol. E você vai observar no gráfico que a curva se separa a partir do primeiro ano. Então, quando você vai tomar o remédio durante 1 ano para começar a ter um benefício pleno do remédio. É importante falar isso aí, não é só abaixou não é só abaixou, vou abaixar, vou parar de tomar o remédio. Não. O benefício começa em torno de 1 ano. E esse benefício, ele aumenta com o passar do tempo. E é importante que o pessoal fala assim, mas isso aí é dieta, se eu fizer uma dieta vai controlar? Não vai. Esse colesterol vai voltar, porque tem os problemas genéticos, tem toda uma carga genética em volta, que às vezes faz com que aquela pessoa tenha um colesterol mais alto e tenha que tomar remédio. Então o tratamento, muitas vezes, não é por um período definido. Na maioria das vezes, é para o resto da vida. Quer dizer, então o importante é prevenir, fazer as consultas, né, as visitas ao médico periodicamente, cada 6 meses, cada 3 meses ou cada vez por ano, dependendo de cada caso, né, Carlos? Justo, é isso mesmo. Ô Carlos, vamos ver alguma pergunta dos nossos telespectadores? Isso, vamos lá. Olá, doutor Luciano. Olá, doutor Carlos. Dislipidemia, um nome complicado, mas um assunto sério, que muitas pessoas nem sabem disso. E eu tô aqui com o Paulo. Paulo passa por esse problema e ele tem a primeira pergunta do dia. Qual é a fórmula ou a forma, né, se existe, para o combate eficaz do colesterol e o triglicérides? Olha, Paulo, seria interessante aí os estilos de vida, né? Praticar exercício, né? Fazer uma dieta
mas com fibras, com menos caloria, com menos massa, com menos produtos de origem animal, e deixar os embutidos, sempre usar alimentos preparados in natura. Próximo. Criança pode ter colesterol alto ou triglicérides? Esse é um passo muito importante. Antigamente, quando a gente era moleque, né, Luciano? As mães da gente ficavam doidas, que a gente saía de casa e só voltava de noite. A gente ia para a escola e voltava. Hoje, o pessoal não sai mais de casa. Hoje é internet, computador. Antes a gente brincava de pique, pulava corda, corria, cobra cega, jogava futebol. Exatamente, atividade física não Atividade física. Então a gente tinha as crianças antigamente tinham uma atividade física muito grande. Subir em árvore, descer em árvore. Geralmente tinha um braço quebrado, uma perna quebrada, porque fisicamente a gente era muito ativo. Hoje não. Estimular as crianças a fazer exercício e a comer coisa saudável mesmo, né? Qual a complicação que o triglicérides alto pode trazer para o nosso organismo? O triglicérides aumentado, além de causar cansaço, fadiga, cansaço ao esforço, esse triglicérides vai ser oxidado, vai transformar em colesterol muito ruim, que é uma partícula que chama VLDL, e vai causar o entupimento das artérias. Aí vai vir lá o problema de circulação nas pernas, o derrame, o infarto, aí começa a complicar. Aí complica tudo. Próxima pergunta, Jean. Eu gostaria de saber se tem como controlar o triglicérides só com alimentação. Olha, só com alimentação é impossível. Você vai ter que fazer as outras coisas, praticar exercício, né? Uma atitude só não é suficiente. Se você tem que usar o exercício, um pouco de dieta, e quando ele estiver acima de determinado valor, vai ter que tomar alguma medicação mesmo. Próxima pergunta, Jean. Eu sou ex-fumante. O cigarro aumenta o triglicérides? O cigarro ele não aumenta o colesterol e o triglicérides. Ele é um fator de risco independente. Ele por si só já faz entupir uma artéria. Ele é um fator de risco independente para a aterosclerose, para o envelhecimento das artérias. Próxima pergunta. É verdade que a berinjela diminui o colesterol e triglicérides? Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Até a semana que vem. Seraci, seria bom, porque aí a gente não precisava comprar remédio caro para tratar colesterol e triglicérides. A Faculdade de Medicina de São Paulo, a USP, o Serviço de Nutrição, fez um trabalho em cima da berinjela e em cima do suco de laranja, que é uma associação que eles falam que abaixa o colesterol, e infelizmente não houve mudança, não abaixou o colesterol nem o triglicérides. Então, teve que fazer dieta, fazer exercício e às vezes tomar remédio mesmo. Carlos, foi um prazer te receber aqui no nosso programa e está aberto para você quiser voltar. Tenho certeza que tem muitas dúvidas ainda, né, a respeito do colesterol e triglicérides aumentados. Prazer te receber aqui. Obrigado, Luciano. Eu que fiquei satisfeito pela oportunidade de ter vindo aqui e ter exposto alguma coisa sobre um tema tão importante. Importantíssimo, né, Carlos? Uma coisa que afeta direto o dia a dia nosso, né? E de todas as famílias, né? Porque quem já não teve um infarto, uma mãe, um pai que já teve uma angina, uma hipertensão, colesterol e tudo, são coisas que a gente pode tratar, são coisas passíveis de tratamento e a gente consegue aí ter os nossos entes queridos por muitos anos se a gente fizer simplesmente uma prevenção. Carlos, muito obrigado. Chegamos ao final então de mais um programa Saúde em Dia. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.